Agora, na verdade, essa mesa foi uma urgência, né, em se discutir a literatura feita por mulheres, em trazer representantes dessa literatura e que o fazem não apenas no Brasil, né, a gente tem nossa convidada moçambicana. E eu combinei antes com a Roberta, porque a gente conversou antes, mas com as meninas não deu tempo, da gente fazermos nós mesmos também perguntas à Paulina, que veio de tão longe e que representa tanto isso que tem sido feito aqui no Brasil. Então, aí a gente começa e, enfim, vamos tocando e aí vamos tentando bater esse papo com ela, que eu acho que é muito enriquecedor para a gente ter a Paulina aqui, né? Falar um pouquinho do currículo de cada uma, né? Não sei se acho que a Maíra não falou, mas bom, a Paulina é a primeira moçambicana a publicar um romance e é uma das mais importantes autoras negras vindas de África e, enfim, conhecida mundialmente. É uma honra muito grande para o Filipossos ter uma escritora como a Paulina aqui. Ela já está aqui desde a abertura, ela fez um discurso lindíssimo na abertura da nossa festa, que nos emocionou muito. E, Paulina, eu já falei com você várias vezes, toda vez que eu te encontro eu falo isso, mas é uma honra muito grande poder tê-la aqui, poder passar esses dias convivendo com você, poder ter esse tipo de troca. Aqui do meu lado está a Mel, já minha parceirinha de longa data, a gente já dividiu muita mesa junto, muita história, muito trabalho junto. A Mel é poeta, ela é a campeã internacional de poesia falada, ela venceu na FLUP no ano passado, o Rio Poetry Slam. E, enfim, a gente tem várias novidades aí, né, Mel? A gente podia falar um pouquinho dessas novidades, podia falar um pouquinho desse trabalho. Aqui do meu lado esquerdo, a Luz Ribeiro, maravilhosa, atriz, poeta, vencedora do Slam BR, vai representar o Brasil na França com a poesia falada, primeira vez que uma mulher venceu o Slam BR, e maravilhosa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, e mais ali na ponta, a diva, master, mãezona disso tudo, das meninas, nossa vovó do Slam, da poesia falada, Roberta Estrela Dalva, a responsável por ter trazido para o Brasil os campeonatos de poesia falada, que são os slams. Para quem não conhece, a gente também pode falar um pouquinho sobre isso. Sábado teve aqui o Lucas Afonso, que é um slammer, e fez uma aula pública ali na praça, falou sobre slam, convite do pessoal do Biblioarte, e foi bem bacana. E aí acho que essa mesa aqui também complementa um pouco disso, a gente falar um pouco sobre a oralidade, né? Essa coisa de tipo, é ou não é literatura, enfim. Eu queria deixar muito aberto, eu queria que cada uma, né, falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente tem vivido, né, essa coisa da mulher na literatura, essa representatividade, o fato de termos tantos nomes e de ter sido difícil chegar e compor uma mesa como essa, né, com, enfim, com essa pluralidade, e também tinham muitos nomes, então foi difícil a gente chegar e pensar, enfim, quem a gente vai trazer, quem são os nomes, e ao contrário de alguns anos atrás, em que a gente se debruçava e falava, poxa, né, tem, não tem mulher escrevendo, enfim. E aí eu queria que cada uma falasse um pouquinho, né, sobre o próprio trabalho. Depois a gente bate esse papo com a Paulina também e encerra fazendo umas poesias. Então, para abrir, Paulina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua obra, um pouquinho sobre o seu trabalho como uma escritora moçambicana. Se quiser ler, enfim, sua fala sempre vai emocionar, então a gente já sabe que vai ser bonito. Fica à vontade. Muito boa noite a todos e a todas. E eu, às vezes, quero falar e as palavras me fogem, sobretudo quando o momento é de muita gratidão. Eu quero agradecer ao Brasil, de uma maneira geral, a todos os que estão aqui presentes, a Filipossos, por abrir esta janela e me dar esta oportunidade de poder falar de mim e do meu país e do meu continente. Então, o que eu trago não é mais do que um abraço de África a dizer, alô Brasil, alô América, um abraço de afeto àqueles nossos irmãos que nos deixaram há tantos anos para vir para esta terra, prestar serviço e que continuam lutando por uma vida muito mais digna. E eu queria começar a minha fala por render
uma grande homenagem à mulher africana. Grande homenagem. Imaginem vocês, uma mulher que tem 4 ou 5 filhos e um marido, chega um tipo qualquer, que não se sabe de onde vem, nem o que quer, chega a tirar-lhe os 4 filhos, tira o marido e ela fica desesperada com estes filhos que não voltará a ver nunca mais. Chora, cansa-se de chorar e retoma a vida. Portanto, esta mulher africana, que de tudo foi tirada, e aqueles que tudo lhe tiraram, olham para ela como um ser insignificante. Seria muito importante também que as mulheres que usufruem do bom estatuto no mundo olhassem para elas próprias e dissessem: este bem-estar que eu tenho hoje foi tirado do sangue da mulher negra. Seria muito bom fazer isso. Eu vivo em África e todo o discurso primeiro-mundista, romântico, olham para a mulher africana como se nada fosse. Ai, a pobre mulher africana, coitada, morrendo de fome. Como é que ela não vai morrer de fome? Se lhe tiraram os filhos, a terra, o marido, e fizeram dela aquilo que ela é hoje. E, gente, mulher africana resistiu. Eu vim de África para provar que estamos bem, apesar da fome, apesar de todo esse sofrimento. Então, é desta mulher africana que eu gosto de falar. E essa mulher africana sou eu. Eu não sou ninguém. Venho de um lugar qualquer, de um fim do mundo qualquer. Será que eu tenho capacidade para escrever? E se eu escrevo, de que eu vou falar? Vou falar da fome? Vou falar do choro? Ou tenho um sonho? O que é que uma mulher africana pode escrever? Portanto, o panorama literário do meu país é este. Primeiro, conheci uma contista portuguesa, moçambicana, Glória de Santana, branca. Depois veio a Noemi de Souza, grande poetisa, ou poeta, mulata, ou mestiça. Depois veio a Lília Montpellier, contista, mestiça. E, finalmente, apareço eu, negra. Isto é um processo histórico porque os negros foram tendo acesso à educação depois de tantas lutas como estas que acontecem aqui no Brasil. E eu sou produto dessas lutas. Tive acesso à escola, tive a oportunidade de poder ler um bocado mais. E sonhar em um dia publicar um livro. Publiquei. E, sem me aperceber, o tal livro foi chamado de romance. Um livro muito lindo, de que eu gosto muito. Mas eu já sou subalterna. Já sou negra. Não sou ninguém. Como é que as pessoas receberam o meu trabalho? Se não tinha defeito, era preciso pôr. Porque toda a literatura de mulher tem que ser subalternizada. E eu vivi esta subalternização quase que ao longo de toda a minha carreira. Só nos últimos tempos é que finalmente sou reconhecida. E é muito engraçado porque algumas pessoas me dizem: sabes, Paulina, o nosso país perdeu um grande homem. Se tu fosses homem, nós nem sabemos o patamar em que tu estarias. Que pena seres mulher, Paulina. É este lugar onde me colocam. E então, tenho vindo a fazer muitas coisas interessantes, mas em cada texto que eu faço, eu reinvento a vida e o sonho da construção de um mundo justo. E eu reivindico também a imagem da mulher negra, sobretudo no livro de escola, mesmo na comunicação social. O estigma que se coloca sobre ela. Nada de mulher fraca. Quem disse isso? Quem? É uma mulher forte, sim, que deu
força ao mundo para construir este belo Brasil, esta América, e que deu muita riqueza a todo mundo. Então, é preciso começar a olhar para a mulher negra como aquela que deu tudo e tudo lhe foi tirado. Portanto, a imagem da mulher fraca, a imagem da coitada, da mamã que vende peixe, coloca a bacia de peixe e vende pela rua, a pobre coitada que não sabe ler, ai, coitada da mulher africana. Essa é a imagem. Eu gostaria que fosse modificada. Gostaria de ver uma mulher negra, uma mulher africana mais humanizada. Gostaria de ver um mundo onde a mulher que tirou o benefício da força da mulher negra olhasse para ela e dissesse: perdoa-me, porque tudo o que tenho veio do teu sangue. Poderemos conversar mais tarde. Muito obrigado. Pediram para passar para a Roberta, não por uma questão de ela ser mais velha, não, mas ai, meu Deus. Porque ela pesquisa, a Roberta é uma grande pesquisadora das questões de voz, de oralidade, de hip hop, enfim. Você pode falar um pouco mais para a gente, Roberta? Na verdade, dá vontade de ficar ouvindo mais, né? Porque falando de oralidade e voz é isso. Os nossos e as nossas contadoras e contadores de histórias, né? Que a gente foi perdendo o contato. Acho que toda essa cena que vem vindo do Islã. Primeiro, boa noite a todo mundo. Muito obrigado de estar aqui com a Paulina. Essa cena do Islã é isso, né? A volta de uma necessidade que a gente tem de se juntar para se ouvir. Eu estava conversando o Sagrado Sebacs, que é um Slam Master da Argentina, né? O Slam, para quem não sabe, são esses campeonatos de poesia que estão no mundo inteiro, em mais de 500 comunidades. E agora está se formando uma comunidade muito forte na América Latina. E o Sagrado é o Slam Master de lá, o organizador. E ele veio e a gente estava conversando. Eu falei, eu acho que o Slam é, sobretudo, sobre ouvir, porque a gente tem falado que é sobre ter uma voz, é sobre ter voz, é sobre ter voz, é sobre falar, mas eu tenho entendido que ele é sobre ter a sua voz ouvida, que é muito diferente do que falar, né, essa ação do falar, porque ter a sua voz ouvida precisa do outro, né? E no Islã, por exemplo, os poemas têm 3 minutos, então você vai... se você passar, tem 3 rodadas. Se você for muito bem, você vai falar 3 poemas de 3 minutos. Então você falou 9 minutos. E a noite dura 3 horas. Então você vai para ouvir, né, 2 horas e 50, falar 10 minutos e ouvir muito mais do que falar. É sobre isso. É sobre aprender a ouvir opiniões diferentes da sua. Então acho que eu tenho trabalho como atriz, tenho trabalho lá no Manos e Minas, tenho um livro que está ali para vender, que é um trabalho acadêmico falando sobre essa junção do teatro hip hop, falando sobre como começou o Islã. Mas como eu estou aproveitando que eu estou do lado aqui da Luz Ribeiro, acho que o trabalho, e é sobre isso que eu estou mais debruçado agora, porque eu estou terminando um filme que eu estou fazendo há 6 anos sobre a chegada do Islã no Brasil, e começa lá na Copa do Mundo, quando eu fui em 2011, lá atrás na Copa do Mundo de Islã na França, representar o Brasil, e agora a gente vai terminar, né? A Luz está indo, e a gente está indo, conseguiu uma grana para ir com a equipe, voltar, né? Então é um ciclo todo. Então acho que mais do que falar do que eu faço, acho que o mais urgente no momento é esse espaço, é criar espaços, na verdade ser uma agente para criar espaços, porque aí a Luz fez o livro, ela está para lançar um livro que chama Espanca Estanca, tem 2 volumes, e ela pediu para a Luísa Romão, que é uma poetaça lá de São Paulo, escrever o prefácio de um, e para eu escrever o prefácio do Espanca. E você eu lendo o livro, eu falo, pô, né, cara, vendo, o meu prefácio é isso, né, ver a Luz lá começando, um jeito, falando com as palavras e melhorando. O Islã, na verdade, ele é uma arena para trocar experiência. O Sagrado estava falando isso, né, para você melhorar a sua escrita, para você ouvir, para você aprender com o outro ali na prática, para pessoas que começaram a escrever no Islã, muitas pessoas, inclusive a dona Maurinete Lima, que é
uma senhora negra de 74 anos que começou a escrever no Islã aos 70, vai lançar um livro com 80 poesias, que eu também tive a sorte de escrever o prefácio. E essas pessoas estão me chamando para escrever o prefácio porque elas estão a escrita delas está forjada nesse berço que é o Islã de autores, né? O Vitor Rodrigues começou a escrever. Inclusive, eu vou lançar um livro, eu queria te convidar para fazer o prefácio. Eu tenho essa carreira de prefacista. Então, do Emerson Alcalde também, que é um cara que começou. No filme tem uma imagem do Emerson Alcalde em 2008, no primeiro Zap, assim, com papel assim, tremendo, falando não sei o que, um poema que ele mal tropeçava, um texto ruim. Mas o que é ruim? Também bom, entendeu? Mudou os valores do que é ruim e bom o Islã. Porque o que é bom é uma pessoa lá se expressando, que talvez não tivesse lugar para se expressar em outro lugar, que tem coragem de subir lá e falar a sua história em 3 minutos, e tem gente para ouvir. E ela vai ouvindo outras pessoas e vai melhorando, e daí depois corta, aparece ele em 2015, acho que ele foi no ano, na França, a massa, falando puta poema, já escrevendo livro, já tendo livro traduzido em espanhol. Então é um florescimento, né? Acho que a Angela Davis, né, a grande filósofa e referência para a gente aqui, para todo mundo aqui dos Estados Unidos, e professora e personalidade, né? A Angela Davis é um portal assim para gente que estuda feminismo negro, para gente que, né, estuda qualquer coisa hoje em dia, assim. Acho que ela é muito foda. E ela fala assim, uma das indagações que tem na peça que a Luz faz também, que é o que aconteceu com as mulheres negras que não escreviam. Cadê a história? O que a gente sabe dessas mulheres? Né? Onde está a história? Como elas viviam? Quais eram as angústias, as belezas, a voz dessas mulheres, né? Que foram silenciadas, né? Dessas pessoas, na verdade, desses homens e mulheres negros e negras, mas sobretudo a mulher, porque se o homem negro já foi silenciado, avalie a mulher negra, né? Então a gente tem até hoje que defender Carolina Maria de Jesus. Tem gente que, né? A gente estava conversando hoje no bar que fala, não, isso não é literatura, isso é relato. Como assim não é literatura? Né? Carolina Maria de Jesus não é literatura. Tem que defender até hoje. Até hoje como tem que se defender o Islã. Ah, mas isso não é poesia. Mas isso não... Né? A história vai dizer também, o que importa é que hoje a gente tem cada dia aumenta mais 52 pontos de Islã no país em 10 estados já. E isso aumenta cada vez mais, e o que eu tenho visto são pessoas, mulheres, homens, que estão descobrindo que podem escrever. A qualidade diz que eu vou julgar, né? Primeiro, a gente, num país onde se mata um jovem negro a cada 23 minutos, já tem até diminuído isso do jeito que anda, né? Em São Paulo, Dória, Alckmin, e com a presidência que a gente tem, né? Que tem uma política pública de segurança que é extermínio. Isso aí, infelizmente, tende a aumentar. Primeiro você tem que estar vivo, né? Primeiro você tem que estar vivo. E o que a gente vê é uma juventude negra, periférica, viva nesses espaços. Então, acho que o que eu poderia falar também para... Né, o tempo curto, eu quero ouvir mais. Na verdade, aqui eu venho para ouvir também e aprender com todo mundo, com as histórias, para a gente ter tempo também de falar no final. É isso. Eu fico feliz em fazer parte, em ter trazido para cá, né? Uma cena que possibilitou que muitas e muitas outras pessoas tivessem as suas vozes ouvidas, porque a gente não... Eu fiz um negócio que a pessoa que deu voz, né? Esse negócio de dar voz está por fora. Vamos dar voz, você lê projeto. Ninguém precisa dar voz para ninguém, todo mundo dá voz. O que a gente precisa é ouvir. As pessoas já têm voz. Que dá voz à periferia, a periferia já tem voz. Que dá voz à mulher negra, a mulher negra já tem voz. O que a gente tem que fazer é ouvir uma voz que já existe. Então é isso. Obrigada. E aí, Luz, acho que você podia falar um pouquinho mais. Acho que você está se comichando aí para falar. A Mel fugiu e é a última. Espertinha. Boa noite, eu agradeço muito o convite. Tenho uma dificuldade, embora não pareça, eu tenho muita dificuldade com fala. Mas pensando mesmo assim na temática, falar de privilégio, né? Hoje eu me sinto uma pessoa muito privilegiada se eu olho dentro do contexto de onde eu vim. A minha mãe
ela sempre compôs, mas a minha mãe tem a 4ª série primária, ela tem uma dificuldade muito grande com escrita, então eu me recordo da minha irmã fazendo as anotações das músicas ou então gravando num radinho, assim, né? E se eu penso, como moradora de periferia, tendo 29 anos, e eu vou para a minha 3ª publicação, eu acredito que... Aquela, né? Sem emocioná-los, guarda. Pode chorar, pode chorar. A gente está chorando desde o primeiro dia aqui no Flipossos. E é muito gratificante, né? Então, eu trouxe o primeiro trabalho, que eu reimprimi. Eu tenho um amigo, acho que é meu amigo de maior longa data, a gente se conhece desde que eu tenho 15 anos de idade. E aí ele abriu uma editora, pediu para reimprimir meu primeiro livro. Eu falei, não, deixa essa porcaria aí, não vamos reimprimir não, esquece isso. Aí eu acabei reimprimindo e estou no fechamento dos próximos. Estava tudo pronto. Aí, filha de quem eu sou, né? Quero mudar a ordem de tudo. Aí eu mudei a ordem de tudo. Era para ir para a gráfica essa semana, eu mudei a ordem de todos os textos. Mas é muito legal, porque um dos primeiros slams que eu fui foi o Zap, que é o Zap, né, cara? E a Roberta, ela é referência quanto oralidade, ela é referência quanto mulher, ela é referência como atriz, ela é referência numa porrada de coisa. E aí eu pedi para a Roberta escrever, fazer a apresentação do meu livro. E eu fiquei muito feliz com o retorno do e-mail dela, assim, como se fosse tipo, sei lá o que estava escrito naquele e-mail, mas foi muito muito louco, assim, porque eu sou muito fã da Roberta e de repente, tipo, ela agradece para escrever uma apresentação do meu livro, sabe? Tipo, muito louca, assim. E aí tá vindo aí, então, o Espanca e o Estanca, que são 2 livros juntos. E aí, como eu mudei muita coisa no livro, eu tinha pedido para Ellen fazer a apresentação do livro, e aí deu um monte de coisa errada. E aí, de repente, deu certo. Então, a apresentação do Espanca é da Roberta, a apresentação do Estanca é da Ellen Oléria, e aí tem um texto no meio que é da Luísa Romão. E é isso, eu estou muito, muito ansiosa, eu demorei muito para publicar um outro livro, a Jéssica briga muito comigo. Todo dia eu cobro ela. Todo dia ela cobra esses livros novos. Mas é isso, sabe? É muito importante... às vezes as pessoas olham para mim e falam, você me representa, eu me sinto representada por você. Eu já falei isso para algumas pessoas, às vezes eu fui mal interpretada, mas eu não sei se eu busco esse lugar de representar, eu ser. É importante que as pessoas olhem meu trabalho e que de alguma forma elas se identifiquem, que, sei lá, a gente faz as coisas para isso também, não posso ser hipócrita, que elas até se reconheçam, que elas gostem, mas eu adoro tudo que a Roberta escreve, assim, o jeito como ela fala, o jeito como a Mel fala, o jeito que a Mel escreve, mas eu não posso me sentir representada pela Mel somente, né? Então, para mim é muito importante ter agora o terceiro trabalho, porque mesmo que eu tenha mulheres onde elas são referências para mim, eu encontrar esse lugar de falar por mim, assim, sabe? Então, para mim também é muito importante vir hoje na Flipos, correndo igual a gente veio, para poder ouvir, meu Deus do céu, é um Senhor presente. amado, e ainda poder falar também, né? É uma benção dupla, então é isso. Obrigada. Agora você tentou fugir, né? Acho que a gente veio por uma ordenzinha de idade aqui, né? Eu e a Luz estamos na mesma, né? Bem, quer dizer, meses de diferença. Eu queria que você falasse também um pouquinho, contasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre esse momento, né? Acho que aconteceu muita coisa nesse último ano aí na sua vida e isso quem que é a alguns... culpa? Roberto Estrela d'Alva. Grande parte.
A sua poesia tem muito essa coisa da mulher negra, né? E por isso você se tornou tão conhecida. E tem muito isso que a Luz falou, dessa coisa da representatividade, né? As pessoas olham para você e se sentem muito representadas. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso também e contasse um pouco das novidades que temos desta jovem mulher negra brasileira que nos representa tanto também. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui ouvindo todo mundo falar. E agora, com essa pergunta que você me fez, fico aqui pensando. Eu descobri a poesia com 8 anos de idade. Descobri por conta da escola e me interessei. E eu nunca imaginei chegar em lugar nenhum com a poesia, porque eu nunca imaginei que a poesia fosse essa locomotiva na minha vida. Eu gostava de escrever, eu sou filha única, então tinha muitos momentos solitários, e escrever me fazia companhia, era bom para mim. Eu fui conhecer esse movimento dos saraus em 2006. Em 2008 eu comecei a frequentá-los. Eu falei, nossa, isso tem a ver comigo. Existem outras pessoas que são iguais a mim, que fazem parte da mesma realidade que a minha, que falam algo que eu entenda. Sempre gostei de ler muitos livros, muita poesia, mas ainda algumas coisas eram abstratas. Eu não conseguia compreender exatamente o que aqueles autores e autoras tão célebres estavam querendo dizer. E na quebrada eu encontrei outras pessoas que faziam algo que eu não tinha ideia que existia e que me contemplava, que me fazia feliz. E para mim foi assim, um portal a partir do momento que eu descobri o movimento dos saraus. Muito importante para essa questão até que a Roberta colocou dos slams também, que é você ir para falar, mas principalmente para ouvir. A partir dali eu comecei a amadurecer demais. Assim, eu digo que eu me criei num sarau, toda a minha parte. Eu fui me reconhecer como mulher negra dentro do movimento dos saraus, assim. Eu sabia que eu era negra. Minha tia Sueli sempre me explicou a tia Sueli, isso. Gente, tia Sueli, gente, deixa eu pedir uma salva de palmas para minha tia Sueli. Ela é maravilhosa. Figura da minha vida. Vou aproveitar também e pedir uma salva de palmas pro meu pai e pra minha mãe, que eles vêm todo fliposos. Eles já assistiram meu documentário 15 vezes. Eles não saem, né? Cadeira cativa. Eles sabem as falas da Mel, da Luz e da Roberta do documentário de cor. Eles sabem tudo que elas falam, mas eles estão aqui. Obrigada. Vamos continuar. E é muito isso. Eu tinha essas referências de mulheres negras na minha família, mas ainda é difícil você se reconhecer como tal. E a partir do momento que eu entrei nesse movimento, eu comecei a me reconhecer, eu comecei a conhecer outras mulheres, e foi onde eu também comecei a me questionar onde existiam essas mulheres negras que escreviam e as que estavam próximas a mim, porque eu cresci achando que a poesia era algo muito distante, que era um movimento que acontecia num determinado momento e que depois nunca mais se falava sobre aquilo, porque as referências que eu tinha eram de pessoas mortas. Então, para mim, para você ser um poeta famoso, reconhecido, você ia ter que morrer, aí depois seu trabalho ia vir à tona. Então eu falei, nunca vou conseguir participar de nada. Nunca vou, se alguém fizer um trabalho escolar, nunca vou saber que fizeram de mim. E é muito doido, porque com todo esse fluxo, isso tem mudado. Hoje, por conta dos saraus, por conta dos slams, a gente conseguiu tirar a poesia desse pedestal, desse lugar intocado, assim, e trouxe para perto, trouxe para a periferia, onde tem muita gente produzindo, muita gente com coisas importantes para falar, só que a gente precisava desse espaço, desse momento de troca, assim. Eu acho que isso é muito importante, é muito fortalecedor. E como mulher, principalmente, porque quando eu comecei nesses lugares, nos saraus, se eu não era a única menina de 30 pessoas, 20 e poucas pessoas, era eu e mais uma, assim, sempre eram pouquíssimas mulheres. E eu me sentia muito envergonhada também de chegar ali naquele lugar e falar, principalmente porque eu tinha muitos textos sensuais, muitos textos que falavam a respeito de relacionamento. Eu me sentia muito envergonhada, porque não é fácil você chegar num espaço com a maioria de homens te assistindo, e você vai falar um texto que é seu e é um texto que é muito pessoal. Enfim, você está ali se expondo, né? E você vai ouvir de tudo, não é só porque é um lugar, não é só porque é um sarau, é porque é algo cultural que também está todo mundo respeitando. Infelizmente, a gente tem machismo em todos os lugares, em todos os espaços, então tem que aprender a lidar com isso. E conforme o tempo foi passando, justamente por estar sempre ali, tipo, a rata do sarau, eu comecei a perceber outras meninas chegando, que, poxa, hoje eu ouvi você falar, então na próxima, isso me fortaleceu, eu vou falar também. Legal, então vamos juntas. Isso começou a crescer. E de uns tempos para cá, é que eu falo, eu me sinto muito à vontade nesses espaços, porque hoje nós temos muitas mulheres falando, principalmente mulheres negras. Acho que isso, assim, é o que me deixa mais feliz, porque tem aumentado.
E essa questão que a Luz falou da representatividade, eu concordo completamente com você. Eu acho que ainda bem que hoje nós temos muitas mulheres que a gente pode falar, nossa, que bom que essa mulher existe, ainda bem que eu posso estar próxima dela de alguma forma, porque são muitas mulheres que acabam me representando. Eu não consigo também selecionar só uma. E todas as que estão aqui, por exemplo, já fazem parte disso. E ainda bem que a gente não precisa escolher uma pessoa só. Nós temos muitas mulheres para falar, isso é uma referência, quero acompanhá-la, esse trabalho, eu acho que isso é importante. Poder escrever um livro e contar com uma editora só de mulheres negras, para mim foi muito importante. Porque quando eu comecei, o meu primeiro livro foi de 2013, foi uma amiga minha que me ajudou a fazer ele, e a bancar ele, porque eu também não tinha dinheiro, foi incrível, isso deu total apoio para mim. Mas conforme eu fui amadurecendo e fui trazendo esses outros escritos, eu senti essa necessidade de ter também uma editora que fosse compreender o que eu queria fazer, que ia ter um cuidado com o meu livro do começo ao fim, todos os aspectos, que ia respeitar o meu tempo e a forma como eu queria colocar as coisas ali. Eu chamei a Tássia Reis, que é uma cantora e uma rapper, para fazer o prefácio. E quando ela topou, eu falei, nossa, que bom, porque ela me representa também, uma mulher que está ali na linha de frente e que eu sempre estou admirando, sempre trocando uma ideia, porque me ajuda a refletir, a evoluir. Enfim, eu sinto que a gente está num movimento muito positivo. Do ano passado para cá, realmente deu um giro maluco assim, a minha vida. A Roberta me convidou para participar do sarau de abertura da Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty, e eu fui porque é um sarau, como vários outros que a gente participa e que a gente acaba somando. É claro que eu tinha completa noção do que significa a Flip, até porque 3 anos anteriores eu estava lá vendendo meu livrinho na mão, eu, os poetas ambulantes, a gente já frequentava a Flip há um tempo, fazendo essa parte independente também de chegar na rua com as pessoas e vender livro, e ser super fofo. Oi, tudo bem, você gosta de poesia? Não. Nossa, moço, então tá bom. Tipo, várias nãos na cara, né? Tinha umas horas de falar, o que a gente tá fazendo aqui? E é muito doido. E, de repente, eu fui lá, apresentei os poemas que eu tô acostumada a trabalhar em outros espaços. E ali foi um boom, assim. Foi meio assustador para mim, porque no dia seguinte eu comecei a receber um retorno muito grande. E eu fiquei pensando comigo assim, gente, o que aconteceu com as pessoas? Tipo, eu não sou a única mulher negra que está falando a respeito disso, eu não sou a única menina que está tratando desses assuntos, que vem da quebrada e que participa de saraus, assim, em que bolha que essas pessoas vivem, que só agora, a partir do momento que elas me viram, que, nossa, tem gente falando sobre isso? Tem gente falando sobre isso há muito tempo. Eu estou nessa caminhada há fazer 10 anos. E eu sou jovem ainda, falo, caramba. E só agora que a gente está começando a fazer um barulho, que as pessoas estão começando a ficar incomodadas, estão começando a abrir os olhos para esse movimento forte que a mulher negra está trazendo na literatura. Então, acho super importante a gente, por exemplo, ter essa mesa. Para mim nossa, eu nunca imaginei lá atrás, com 8 anos de idade, que um dia eu ia participar de uma mesa para falar a respeito da literatura, do que eu faço com muito amor. Eu nunca pensei que isso ia acabar evoluindo dessa forma. Acho que quando a gente vai fazendo com gosto, porque ama. Uma vez eu me lembro, quando eu era mais nova, que eu parei para pensar o que eu queria ser, o que eu queria fazer, porque eu sempre fiquei muito na dúvida de, tipo, qual que vai ser a minha contribuição para o mundo. E eu pensava, e não encontrava nenhuma profissão específica assim. Aí um dia eu falei, mas Mel, o que você gosta de fazer? Eu gosto de escrever poesia. Tipo, foi essa a minha conclusão. Então eu vou continuar escrevendo. E aí parei aí, não pensei, mas eu vou ser uma super, sei lá, professora, nunca tive algo pensando assim, o que eu queria ser. Mas eu sabia que eu queria atuar com a poesia, independente de qualquer coisa que eu fizesse na minha vida. Então é muito legal que hoje eu consiga trabalhar com isso. E pensando, acho que a respeito das novidades que você falou, tem rolado muitas coisas legais, porque a gente vai abrindo também outros caminhos, vai conhecendo muitas pessoas, esse fluxo de contato que nós mulheres estamos tendo agora está sendo muito incrível. Eu percebo que a gente está muito mais unida, que a gente quer se escutar mais, que a gente quer conversar, que é importante essa construção juntas para as coisas melhorarem e para a gente um pouco mais além. Lancei ano passado o Negra Nua Crua, com a editora Juma. A gente já está trabalhando a 2ª edição desse livro. Eu fechei também um contrato com uma editora de Madrid. A gente vai fazer a versão em espanhol do Negra Nua Crua, vai sair ano que vem. E eu achei isso incrível, porque eu falei, quem sou eu no mundo para receber um convite desse? E rolou, eu fico muito feliz de poder também trazer o livro com uma outra língua e expandir um pouco mais, porque é difícil para a gente que está aqui também fazer com que o nosso trabalho chegue a outros países. Claro que a internet ajuda, mas é isso, mandar um livro para outro país é super caro.
complica, então é legal saber que eu vou poder ter esse ponto. Além disso, temos o audiolivro também, que foi uma outra forma que eu entendi de chegar mais longe, de tornar a poesia mais acessível. Então, eu gravei junto com a Toca Livros, que é uma editora também só de audiolivros, todo o Negra Nua Crua. Tenho também para vender, para quem se interessar. E é bacana porque também, esse foi uma outra forma que ele está online. Como a gente tem muito esse trabalho da oralidade, então é legal para quem gosta de ouvir os meus poemas, porque agora você tem o livro todo declamado. Então, acho que é uma outra forma de ir além, assim. E acho que o último convite, Super né, viagem. mais legal, ainda até que a gente está fazendo esse link, eu fui convidada para participar de um festival literário na Angola, em Luanda, no final desse mês. E quando chegou para mim o e-mail, eu falei assim, deve ser pegadinha. Acho que alguém está tirando uma onda com a minha cara. Sabe aqueles e-mail fake? Você deve falar assim, acho que eu vou responder e ninguém mais vai me retornar. E é de verdade. Então, eu estou muito feliz, porque eu vou poder apresentar o meu trabalho também num outro país, completamente novo para mim pensar em cruzar fronteiras com a poesia, assim. Então, ainda bem que ela tem me levado para bons lugares, assim, e tem me permitido ter essa troca muito, muito importante. Isso é muito fortalecedor. Obrigada. Agora eu vou voltar para a Paulina, que já está aqui no Brasil há algum tempo. Ela chegou antes do nosso festival, ela estava viajando, né? Agora ela está aqui só comendo pão de queijo, andando aqui nos nossos cafés, tomando banho nas termas. Mas, Paulina, eu queria saber como é que você tem visto essa literatura que você tem encontrado aqui, e principalmente essa literatura feita por mulheres negras, como a dessa mesa aqui que a gente está. Assim, como é que você já tinha tido esse contato com a literatura feita por mulheres negras no Brasil? Porque aqui no Brasil é um costume buscar essa literatura em países africanos, enfim. É um costume das meninas aqui, das pessoas que pesquisam, buscar isso. Você já tinha tido esse contato com a literatura brasileira ou não? Como é que tem sido isso? Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência. Eu diria, eu cresci no tempo colonial e nessa altura só passava o Jorge Amado para Moçambique e o Vinícius de Moraes. Não sei porquê, mas o regime libertou esses dois escritores para o nosso país. Então, eu tive contato com o Brasil a partir destes nomes. Mais tarde, vim a conhecer a literatura brasileira aqui. Mulheres negras, sobretudo. Uma das pessoas que eu encontrei foi a Conceição Evaristo. Maravilhosa. Que ficamos amigas até. Mas a Conceição Evaristo é de uma outra geração, muito mais próxima da minha. Esta é uma geração mais jovem. Sim. Eu já encontrei jovens que fazem poesia, que fazem narrativa, mas apenas através dos livros. Agora, assim, um bate-papo como este é a primeira vez, e eu acho que tenho muito que aprender com esta juventude. Mas, ao mesmo tempo, também, isso me dá esperança. Mulher negra é isto, é movimento, é sonho, é aquela força de construção. Os mais velhos vão para onde vão, mas há sempre uma juventude que fica e continua esta marcha. Há um aspecto que me chamou a atenção agradavelmente. É assim, no meu país, nós somos independentes, Moçambique está independente há 40 anos. E então nós ainda vivemos muito sob o fantasma colonial, a tal ponto que, às vezes, colonizamos-nos a nós mesmos. A minha literatura começou a ser criticada, porque tem muito de oralidade, e um bom escritor tem que escrever bem para mostrar a todos que sabe um bom português. Confesso que, no princípio, eu acatei esta crítica e disse, ok, eu escrevi de forma oral. Quem lê os meus textos, o meu texto é como se eu estivesse a falar com outro. Então vou me esforçar e vou fazer um texto escrito à portuguesa. Confesso que consegui fazer esse texto.
No dia seguinte, quando fui ler, eu disse, não é isto que eu quero. Eu não quero escrever para outro, mas eu quero comunicar-me com alguém a partir da literatura. Desfiz o texto todo e voltei a escrever o texto. Como me sinto bem. Para mim, a oralidade tem esta vantagem. Eu escrevo, o outro lê, mas é como se estivéssemos a conversar. E então, eu sinto que a minha mensagem chega muito mais rápido ao encontro do outro, quando é feito mais ou menos pela via oral. E vou dizer que tenho tido muito sucesso, porque pessoas de todas as idades conseguem ler o meu texto e compreender o meu texto e dialogar com o meu texto. Portanto, a primeira grande crítica que eu sofri, por mulher que sou negra ainda por cima, atrevida, que se mete onde não deve, foi isso. Mas o texto dela não é literatura, ela tem muito do traço oral, porque ela vem de uma sociedade tradicional. Estão a ver esses nomes todos que vão colocando simplesmente para rebaixar e subalternizar o meu trabalho. Fui andando. Já produzi vários livros, acho que uns 12. Continuo trabalhando na mesma linha e só agora os simpáticos, não são todos, mas alguns, os simpáticos é que dizem, Paulina, afinal, a oralidade é a tua marca. Só agora. E então, quando vejo gente nova que trabalha nesta área porque escolheu, porque quer desenvolver o seu trabalho usando a oralidade, eu digo, muito obrigado, meninas. Para frente é o caminho. Sigam os vossos desejos. Aí, dando sequência na nossa ideia, eu acho que cada uma podia fazer uma pergunta para a Paulina. A ideia foi da Roberta, na verdade, então você pode começar. Pode fazer uma pergunta para ela. Eu conheço muito pouco da literatura, da história. Acho que no Brasil a gente tem uma história África, como se fosse um país. E a África é muito grande. Eu já estive na África do Sul e deve ser totalmente diferente de Moçambique, totalmente diferente de Angola, né? São muitas Áfricas numa África tão grande que é um continente, né? A África não é um país. Né? E os africanos ficam muito chocados quando chegam aqui e falam assim, como é que é lá na África? É assim, não, mas isso aí você está falando do... A gente tem uma África idílica, né? Que tem a girafa, aquele sol no fundo. Como é a oralidade, a contação de histórias? Como é que é lá em Moçambique essa parte em contraponto à escrita? Eu tenho curiosidade de saber nisso, né? A gente sabe estuda um pouco os griots, porque os franceses tem muitos estudos, né, dos franceses, mas como é que é a oralidade, como é que eram as histórias que você ouviu quando era criança, como é que se dá a oralidade lá no Moçambique? Bem, eu acho que nesse aspecto a África é muito parecida. Temos as nossas histórias à volta da fogueira. E é um aspecto muito interessante nos nossos países. Portanto, esta contradição entre o mundo moderno e o mundo tradicional é interessante. Porque quem conta as histórias, normalmente são as mulheres. Elas é que contam a história, e a história tem sempre uma cantiga, e as compositoras são as mulheres. Portanto, a socialização da criança, a moralização da criança e a transmissão de valores é feita à volta da fogueira pelas mulheres. Mas quando se vai ao mundo da escrita, os problemas começam. Os homens, porque eles tiveram mais acesso à escola que as mulheres, são eles que aparecem contando histórias. Ora, viajam pelo mundo, portanto, tiram as histórias de casa, escrevem um livro, viajam pelo mundo e vão contando histórias pelo mundo. Tudo bem, tiveram oportunidade, mas contar histórias é o altar das mulheres. E mesmo em Moçambique, portanto, nós já disse que somos um país recém-independente. Estas contadoras de histórias
não são consideradas artistas. Ou, eu até diria, escritoras. Porque falando também se escreve. Não são consideradas coisa nenhuma. Portanto, é como se contar histórias fosse uma coisa inferior, fosse uma coisa que não merece espaço e que deve ser marginalizado. Mas, na verdade, contar histórias em Moçambique é a catedral feminina, não é a catedral masculina. Mas quando se trata de apresentar e de ganhar dinheiro, aí o homem já aparece. Portanto, eu poderia dizer mais ou menos isso. E contar histórias hoje nas cidades ficou assim uma coisa que parece muito do passado. Mas nas zonas rurais, as mulheres continuam a contar as histórias e a fazer as crianças crescer, a adormecer, ajudar a sonhar. Muito bom. Tem uma coisa, posso falar? Claro. Que esse negócio da literatura oral, né, até os anos 50, tem um cara aí que tem lá no meu livro, que é o Paul Zumthor, que ninguém também estuda, eu acho genial. Ele tem um livro que é isso aqui, Introdução à Poesia Oral, depois a letra e a voz, que vai falando dessas passagens da letra para a voz, e ele abre a letra e a voz falando assim: até os anos 50 era risível falar em poesia oral, literatura oral. Isso era ridicularizado. E até hoje os medievalistas, os grandes estudiosos, tem uns que relutam. E quando se começou a estudar isso, é menor. E a gente tem que lembrar que desprezar o oral, transmissão oral, que é tão perigosa, porque é do momento, é da criatividade, é onde se ensina, é onde transmite, é negar, no caso do Brasil, tudo. É negar a história africana, é negar a história indígena, porque a nossa matriz é africana, indígena e branco europeu. Que branco europeu, não sei como, Portugal e Espanha, com 800 anos de dominação árabe, com um monte de contador de história, com um monte de influência em cima do cordel. Então toda a nossa história é oralidade. Então a escrita também, a França, né, principalmente a França, vocês que me desculpem, o Júlio sabe a minha implicância com a França e com o francês, que essa dominação pela escrita. A escrita também é um modo de dominar, porque só quem escreve e lê é que transmite conhecimento, é que passa e relega a transmissão de oral de conhecimento a nada, né? Então as mulheres, é muito interessante ouvir isso, você falando que ainda mais as mulheres, né, com o patriarcado esmagador, passarem esse conhecimento. Terem essa, você não controla o que está se passando no oral, porque o oral é ali, é no vivo, precisa de um homem a homem, precisa de uma mulher a crianças, né? Precisa de um humano com humano, da performance ao vivo, né? Não dá para fazer com solitário como que é a leitura, que você fica ali parado, você e o autor, né? Precisa de gente ouvir, precisa de corpos, precisa de corpo vivo, num tempo em que a gente fica no Facebook, no Twitter, né? Você tira o olho daqui para olhar e cantar, né? E dançar, e mexer o corpo. Sei lá, estou devagando aqui. Na verdade, foi até interessante você ter falado isso do Paul Zumthor, porque quando você veio aqui a primeira vez, em 2015, você falou dele aqui numa mesa também, e isso foi uma luz muito grande na minha vida. Então eu queria aproveitar também para te agradecer, Roberta, por ter trazido isso para a minha vida acadêmica, para a minha pesquisa, e acho que seu trabalho é muito importante também academicamente. Então acho que é legal a gente falar disso, porque você está envolvida sempre com tanta coisa, com tantos holofotes, mas você tem uma pesquisa riquíssima. Para quem pesquisa, enfim, hip-hop, literatura, saraus no Brasil, acho que o livro é recomendadíssimo, é obrigatório, você me inspira muito. Então eu queria aproveitar aqui publicamente para dizer isso, porque você é uma pessoa muito inspiradora em vários sentidos. Então, obrigada. E aí vou passar para Luz, e gostaria que você também fizesse uma pergunta à Paulina, né? Aproveitando aqui, invertendo os papéis, todo mundo entrevistando, mas acho que é o momento da gente praticar essa coisa de ouvir também. E ela veio de tão longe, né? Na abertura ela fez uma fala tão bonita, que ela falou que os antepassados dela fizeram essa travessia de uma maneira muito dura, e agora ela fez uma travessia de uma maneira muito feliz para vir aqui contar um pouco da história dela e trazer a literatura dela. Então, quando a Roberta deu essa ideia, casou perfeitamente, acho que com esse
clima do festival, que é a gente ouvir com esse clima da oralidade, dos slams, enfim. Então, vamos perguntar a Paulina e ouvi-la. Vou tentar, né? Eu sou péssima com qualquer coisa, tipo palavra, assim. Mas Audre Lorde, ela falou em um dos artigos dela que para a mulher negra, quando ela resolve escrever, é muito mais fácil ela se dedicar à poesia, né? Porque a poesia você consegue lavar uma louça e volta para a poesia, você olha as crianças e volta para a poesia, porque ela é mais sucinta, né? É mais fácil de concluir. E aí a gente está aqui com a Roberta, que é nerd, a Roberta não é outro rolê. Mas aí, tipo, tem eu e a Mel, que somos poetas e que fazemos vários trabalhos juntas. E aí tem você, que é romancista, né? Eu já tentei escrever um romance, confesso que ele está parado há muitos anos, porque exatamente por isso eu não consigo encontrar dentro das obrigações cotidianas, assim, dentro das coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo arrumar um tempo. Talvez por não saber mesmo organizar o tempo, mas me coube muito bem como desculpa, sabe, o artigo da Audre Lorde, quando ela fala que é isso. Então, eu vou, né, até então eu tinha que trabalhar, eu saía de casa às 6 horas da manhã, e me cabia muito bem escrever uma poesia correndo no ônibus e findar ela ali. Então, se você puder, é claro, eu gostaria que você falasse um pouco dessa experiência quanto mulher negra, que consegue arrumar tempo, que consegue colocar isso numa obra, fazer um romance. Porque se a gente observa até mesmo nos saraus, mulher negra, assim, basicamente de forma quase plena, são todas poetas, assim, a gente não vê romancistas, sabe, assim, alguém que se debruce e se dedique. A geração mesmo que ela falou, né, que é a Conceição, a Miriam Alves, acho que é meio geracional isso. Pode continuar, desculpa, era só agora pontuar. Você já cortou meu barato. Tô aqui pensando, confabulando, citando Audre Lorde, era só uma informaçãozinha no meio da sua fala. Tudo bem. Ok. Eu vou tentar dar uma resposta, mas a primeira coisa que eu gostaria de fazer é dizer o seguinte: cuidado com as armadilhas da linguagem. Cuidado. A mulher não é esse ser que os outros catalogam à vontade. Quem disse que a mulher não pode escrever um romance, e um bom romance? Quem? Eu tive que enfrentar essa dificuldade. Quando o meu livro apareceu, toda a gente disse: não. Paulina, de onde é que tu copiaste? Não é possível. Porque as mulheres só conseguem escrever alguns poeminhas e fazer cantigas de embalar. Isso foi uma grande ofensa. E eu tive que carregar esse estigma ao longo de todo o meu percurso. Cuidado, isso é uma armadilha. Não acredite nisso. A literatura não é uma atividade que se faz nos intervalos. Não. A literatura, para mim, é sagrada. É um altar. E é um trabalho duro. Para poder escrever bem, é preciso ler, é preciso conviver, é preciso criar o espaço da própria literatura. Quem escreve sabe disso. Quantas vezes os irmãos e os amigos não se zangaram? Porque eu, durante o fim de semana, desliguei os telefones e não falei com ninguém, porque a literatura é trabalho. Portanto, aceitar esse ponto de vista é aquilo que eu costumo dizer: estão a pequenizar-nos. É bom ter cautela. Eu escrevo romance, e quando me dá para escrever, eu escrevo duro, porque eu sou capaz. Então, a questão não é propriamente a questão da mulher negra. Mulher no geral. É preciso olhar para a situação da mulher. Eu, às vezes, farto-me de rir das mulheres que se julgam importantes. Que se lixem. Mulheres têm um denominador comum em quase todo mundo. São todas subalternas.
rica ou pobre, negra ou branca, qualquer que seja a sua raça. A condição da mulher é esta, por causa do patriarcado, das religiões, etc. e tal. Então, não é apenas a questão da mulher negra. Contudo, eu tenho que reconhecer que há uma fase da nossa vida que nós temos que trabalhar, que nós temos que educar as crianças. E nessas alturas nós não temos tanto tempo para nos dedicarmos à literatura. Mas, por exemplo, eu comecei a sentir mais liberdade quando os meus filhos se formaram e se casaram. Então agora sou muito mais dona do meu tempo. Mesmo na nossa tradição, as contadoras de história são as mulheres mais velhas, que transmitem a sua experiência, que têm muito mais tempo para se dedicar. Então, eu diria apenas que literatura de mulher não é um espaço nem de intervalo, nem de recreação. É uma atividade muito, muito séria. E esse artigo pode até ser bom, mas cuidado, vão usá-lo para fazer armadilhas para as outras mulheres que queiram escrever. Portanto, nem todas as mulheres lavam a louça. Vamos começar por aí. Nem todas as mulheres têm filhos. Portanto, temos capacidade igual. E eu acho que esse deve ser o ponto de partida. Obrigada. Agora é só a vez de fazer a sua pergunta, Paulina. Acho que até pensando em como a poesia, enfim, entrou na minha vida, eu queria entender como que a literatura chegou para você, um momento que você falou, nossa, isso me faz bem, eu amo isso. E eu queria entender como funciona o movimento da literatura com os jovens, né, no seu país, se existe, porque aqui até de uns tempos para cá a gente tem conseguido mais espaços, mais políticas públicas para tentar trabalhar a literatura. Mas eu queria entender como que acontece lá, como que isso funciona, se existem movimentos para que as pessoas, né, tenham mais interesse em ler, principalmente os jovens, porque acho que isso a gente tem que começar realmente desde cedo para que depois, né, vá se amadurecendo e, enfim, que venham outras escritoras, principalmente moçambicanas. Queria entender como funciona isso por lá. Não vou responder a todas as questões, porque não tenho muita informação, mas deixe-me dizer que Moçambique é um país onde 70% da população é rural, com todas as dificuldades, desordens de natureza militar, por causa dos conflitos, etc., e 30%, cerca de 30% da população vive na zona urbana e periurbana, na periferia, portanto. Então, os movimentos acontecem nas cidades. Há muito jovem organizando movimentos literários, saraus, declamações, e é um movimento que está a crescer cada dia mais. Agora, as zonas rurais, por causa dos conflitos armados, da instabilidade, até as escolas que já funcionavam, estão sendo destruídas, pessoas correndo de um lugar para outro. Então, aí as dificuldades são maiores. Agora, nestes movimentos juvenis, aparecem muitas jovens que escrevem coisas bonitas e têm, assim, uma performance extraordinária. Mas as coisas mudam quando ela se casa e o marido diz, eu é que mando, aqui nesta casa não se come poesia. Começam aí os problemas. Às vezes o marido deixa e se entende, mas aparecem os filhos. E então essas meninas adiam um pouco a literatura para cuidar da família. Mas, à medida que se vão libertando, vão escrevendo. Agora, não é muito fácil publicar para as mulheres. Têm quase sempre a mesma dificuldade. Menos dificuldade que antes, mas é sempre difícil, um pouco mais difícil para as jovens raparigas poderem escrever. Agora, trabalho de tese,
todo o trabalho que envolve escrita para a formação acadêmica, claro, tem que fazer para ter o diploma. Mas literatura começam, param, para depois voltar a recomeçar. E há muito o que fazer. O nosso país só tem 40 anos de independência. É muito pouco. Ainda temos muitos conflitos por resolver, mas, mesmo assim, a marcha pelo progresso é uma constante. Yeah. Obrigada. Eu queria ficar aqui a noite inteira ouvindo, né, já que a gente está nesse exercício também de audição. Para mim é muito enriquecedor. Acho que eu sou a pessoa mais feliz aqui da mesa de poder reunir todo mundo e de poder escutar isso, não só por uma questão de pesquisa, mas por uma questão de gostar muito disso mesmo. Então, fico muito feliz. Mas estamos com um tempo limitadíssimo, porque a gente veio, enfim, atrasando algumas mesas, e lá fora o som não pode passar de até muito tarde, então a gente pode fazer 2 perguntas. Porém, como teremos o show ali do lado de fora e a venda de chopes na charmosa Kombi Loren Truck Beer, convido a todos para ir lá, e as autoras também estarão lá, então depois também quem quiser trocar essa ideia, comprar o livro, enfim, fazer esse social, acho que também é esse espaço de convívio que às vezes as mesas acabam engessando um pouco, e a gente tem vamos ter esse momento lá fora daqui a pouco. Então eu tenho espaço para 2 perguntas. Quem quiser. Então, nossa. Eu vou priorizar as perguntas das mulheres, então, já que estamos numa mesa de mulheres. Eu vou tomar essa atitude política aqui. Cissa, obrigada pela presença, nossa vereadora Cissa, que nos representa tanto aqui. Obrigada. A Cissa é uma grande apoiadora da cultura aqui local, e eu fico muito feliz e muito honrada com a sua presença aqui, né, como amiga, enfim, por saber que você é uma parlamentar aqui nos ouvindo. Obrigada. Boa noite a todas, que todos sintam-se contemplados. Eu estou muito emocionada, sabe? É uma noite para mim que me fez entender de que eu precisava estar aqui mesmo, porque parece que faltava ar para mim. Essa semana foi uma semana muito difícil, né? Nós estamos vivendo uma cidade muito preconceituosa, homofóbica, racista, e infelizmente a gente viu alguns episódios que nos deixam a gente irritados, né? Principalmente eu que vejo que a gente precisa ter sensibilidade, né? Para a gente defender os direitos das pessoas, principalmente o direito humano. Paulina, você é uma pessoa encantadora. Você me fez sentir a melhor pessoa do mundo com a sua experiência de vida. Essas 3 meninas, né, se eu posso dizer assim, que eu acompanho e eu sigo, e que eu fiquei muito feliz de tê-las por perto, porque parece que eu sou meio que tiete, vocês me perdoem, mas não sei se pode tietar, mas eu sou tiete, né? Eu acompanho vocês de longe, mas eu me senti às vezes uma ignorante. Eu acho que eu preciso ler mais, eu preciso conhecer um pouco mais, e eu preciso que Poços de Caldas respire um pouco mais disso, sabe? De cultura. E quando a gente fala de literatura marginal, hoje eu estava até falando com meu psicólogo, sabe? Porque eu estou fazendo terapia para ver se eu começo a melhorar um pouco a minha vida. E aí eu fui explicar para ele o que eu ia encontrar hoje à noite aqui. Aí ele quis entender um pouquinho. Aí eu falei, sabe por quê? Porque esses dias me perguntaram, mas como assim? Literatura marginal? Isso daí é coisa de bandido. Aí eu falei, meu Deus do céu, vai eu ter que explicar um pouquinho o que é e tal, né? Mas eu queria muito que a gente trouxesse mais para Poços de Caldas isso. E eu acho que a gente precisa mais ser tolerante. E eu aprendi que eu tenho também que ser mais tolerante, tenho que ouvir mais. Porque às vezes na hora que a gente ouve a fala de vocês, que é tão importante, a gente esquece as falas ruins que a gente ouviu, né? Então eu acho que o ouvir é isso também. Ouvir o que é importante para a gente, guardar o que é importante para a gente. E eu quero agradecer, né, a toda a equipe que promoveu esse belíssimo encontro. E eu espero que todos que saiam daqui, e todas que saiam daqui, saiam com um sentimento de que nós precisamos lutar pelas mulheres negras, pela inclusão social e contra o preconceito e o racismo. Muito obrigada a vocês. Sim, ali de trás, que levantou a mão. Foi você, né?
Boa noite. Boa noite. Eu não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um pedido. Primeiramente, parabéns a vocês. Parabéns a vocês. Pode falar, primeiramente para Primeiramente para Temer. Eu queria parabenizar todas vocês pelo trabalho incrível que vocês fazem, porque essa verdade precisa ser dita, precisa ser ouvida e precisa ser... A gente precisa dar um jeito nisso, porque isso não está certo. Enfim. Paulina, você é incrível e eu adoro muito a cultura de raízes africanas. Eu acho muito lindo. E eu queria que você contasse uma história que você ouve na fogueira ou que você conta, se não for pedir muito. Então vamos encerrar. A Paulina conta a história, depois as meninas fazem uma poesia, porque não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum eu ter tirado a Roberta de uma turnê, ter tirado a Luz do teatro, ter tirado a Mel da loucura que ela tá vivendo, trazer até aqui e ninguém poder fazer uma poesiazinha. Então, Paulina, por favor, se puder contar a sua história, a gente encerra com a poesia aqui depois. Muito obrigada. Depois eu nem vou falar mais, a gente segue ali pro show do lado de fora. Obrigada a todo mundo que veio e que parou para ouvir essa noite. Valeu. Eu vou contar a mesma história. Eu acho que há pessoas que já ouviram. Não faz mal repetir. É como a música, a gente ouve 1, 2, 3 vezes. Esta história vem no livro que foi publicado pela Nandiala, que se chama O Voo da Águia. É uma história de que eu gosto muito. Foi contada pela avó ao Eduardo Mondlane, que fundou a Frente de Libertação de Moçambique. E vão entender como é que a transmissão de valores se faz à volta da fogueira, com oralidade. Enfim, vão perceber a história. Para quem já ouviu, divirta-se. Vou começar assim. Caringana ou a caringana? Você responde. Caringana, porque isto é assim, à volta da fogueira, todos participam. Caringana ou a caringana? Caringana. Vamos responder todos. Caringana ou a caringana? Caringana. Caringana ou a caringana? Caringana. Era uma vez um agricultor. Foi ao campo e apanhou uma águia muito pequenina. Teve pena, talvez a mãe morreu. E ele disse, vou levar para a minha capoeira e vou criar como uma galinha. Levou, criou e a ave cresceu. Um dia apareceu um amigo e perguntou, uma águia na capoeira? Como é possível? A águia foi feita para viver em liberdade e governar os céus. Tira a águia da capoeira. E o homem disse, não tiro. Porque era águia, mas já não é. Cria como galinha e ela será sempre galinha, assim como eu a criei. Discutiram e fizeram um teste. Tiraram a águia para fora da capoeira e o amigo disse, olha, vamos fazer o teste. Agora, o nosso teste é um teste cantado, não é? O homem dizia, o amigo, portanto, águia, águia, abra as tuas asas e voa. E a águia continuava a comer o farelo como se de galinha se tratasse. Então, fizeram o primeiro teste. E vamos todos participar. E vamos ensaiar um bocadinho. Pode ser? Vocês todos respondem. Oh, oh. Vamos ensaiar. Oh, oh, oh. Trio, trio. Oh, oh. Trio, trio, trio. Oh, Nili awegama. Oh, Ingavona tiluini. Oh, Então, era assim que se fazia o teste. E a águia, que se comportava como galinha, não ligou. Fez o primeiro teste, o segundo teste, o terceiro. Mas, quando chegaram ao quinto teste,
O amigo, desesperado, segurou a águia e sacudiu. E disse: águia, águia, abre as tuas asas e voa. E, ao fazer o teste, fez o teste cantando. E vamos cantar outra vez. Tio, tio, oh, tio, 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 oh, Hingavou na tiluini, oh, Hingahau e gama, oh, A águia olhou para o sol, abriu as asas e voou, para nunca mais voltar. Uma águia é uma águia. Como as andorinhas, nasceu para a liberdade. O ser humano é um ser humano. Nasceu para a liberdade. O negro nasceu para a liberdade. O branco nasceu para a liberdade. E todos nós temos que lutar pela nossa liberdade. Assim como a mulher também nasceu para a liberdade. Agora, a avó de Eduardo Mondlane, essa é a história mais interessante, contou esta história ao seu neto. O Eduardo, quando cresce, a repressão colonial era muito dura. E, nos momentos mais difíceis, ele recordava a voz ancestral. E ele jurava: eu não sou galinha, eu sou águia. Eu nasci para a liberdade. Estudou, formou-se, foi para os Estados Unidos, foi professor na Universidade de Siracusa, foi funcionário das Nações Unidas. Ele tinha tudo. Mas, quando ia dormir, ouvia a voz da sua ancestralidade, dizendo: eu não sou galinha, sou águia. Largou tudo, voltou para a África e fundou o movimento de libertação. Hoje somos independentes graças ao heroísmo de um homem que foi criado à volta da fogueira. Muito obrigado. Esquecia-me de um pormenor para as meninas que lidam com a tradição oral. Os meus livros são meio estranhos por causa disto. Eu venho de uma cultura de tradição oral. De vez em quando eu impregno estas maravilhas, estas relíquias nos meus livros. E ficam diferentes dos livros produzidos na cultura europeia. Então, para mim o livro mais expressivo é este que eu lancei aqui, na Flipossos. Está aí pela editora Nandiala. E poderão ver como é que eu trabalho com a tradição oral. Estou a falar para as meninas e para quem também estiver interessado. Obrigada. Bom, tem a banquinha, se eu fazer o jabá, tem a banquinha ali. Então tira o escorpião do bolso, faz favor. Todo mundo falando diretamente. Já vai autógrafo da autora. Aqui tem outra banquinha, então, para dar de presente. É da hora, na nossa mão é mais barato. Vem com autógrafo para quem você quer. É elegante, inclusive. Tira o escorpião do bolso. Ai, nossa. Difícil falar depois disso. Obrigada. Ai, fiquei com uma sensação boa, vamos lá. Eu pensei, falei, nossa, eu vou chegar lá. Achei que a gente ia conseguir até fazer mais poemas. Aí eu vim pensando em um, mas depois de tudo que eu senti aqui... Vai pertinho, vai lá. Nossa Senhora. Não desiste, negra, não desiste. Ainda que tentem lhe calar, por mais que queiram me esconder, corre em tuas veias força Yorubá, axé, para que possa prosseguir. Eles precisam saber que a mulher negra é casa para morar, água para beber, terra para se alimentar. Que a mulher negra é ancestralidade, de embês e atabaques que ressonam nos pés. Que a mulher negra tem suas convicções, suas imperfeições como toda mulher. Eu vejo que nós, negras meninas, temos olhos de estrelas que por vezes se permitem constelar. O problema é que desde sempre nos tiraram a nobreza, duvidaram das nossas ciências e quem antes atendia pelo pronome alteza, hoje trava lutas diárias por sua sobrevivência. É preciso lembrar de nossa raiz, semente negra de força matriz que brota em riste,
Mãos calejadas, corpos marcados, sim, mas quem ainda resiste. E não desiste, negra, não desiste. Mantenha sua fé onde lhe couber. Seja espírita, budista, do candomblé. É teu desejo de mudança, a magia que traz na tua dança que vai lhe manter de pé. É, você, mulher negra, cujo tratamento majestade é digna. Livre que arma seus crespos contra o sistema, livre para andar na rua sem sofrer violência. E que se preciso for, levanta a arma assim, mas antes lutar com o poema. E não desiste, negra, não desiste. Por mais que tentem lhe oprimir, e acredite, eles não vão parar tão cedo. Quando mais se omitir menos sobre a nossa história, estará escrevendo. Quando olhar para suas irmãs, veja que todas somos o início. Mulheres negras, desde os primórdios, desde os princípios. África, mãe de todos, repare nos teus traços, indícios. É no teu colo onde tudo principia. Somos as herdeiras da mudança de um novo ciclo. E é por isso que eu digo que não desisto, que não desisto, que não desisto. Obrigada. Ela não sabe, ela nunca fez isso. Ela tá confusa. Ei. Você quer ir? Não, eu comecei falando, mano. Mana. Eu vou fazer a poesia nova, então vou testar. Ó! Da França? A pessoa vai pra França. Muita axé, vamos imantá-la com o manto dos campeões, das campeãs. Senhoras e senhores, poesia nova no Flipossos. A Ciclo tá filmando aí? Excuse-moi, pardon, mais je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien anglais non plus. Je ne parle pas bien. 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 Moi. Eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi me ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subentendem que nós, retintos, ainda temos milhões nos pés. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos lançar dos chicotes em costas de colonos pretos. Os terreiros de Umbanda evocam entidade e liberdade com o idioma que tentou nos prender. Cada sílaba separada me faz relembrar do quanto fomos e ainda somos segregados. Nos encostaram à margem devido a uma falsa abolição que nos transformou em mortas. Mais je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien. Tiraram de nós o acesso à ascensão, mas eis que da beira ressurgimos. Reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas, que são ensinadas, tantas não compreendidas, salvo a cada gíria. Je ne parle pas bien, mas temos funk blues, de Baltimore a Heliópolis, com todo respeito de Piaf. Não é você quem toca no meu set list. Eu tenho dançado ao som de colê, colê la petit, colê la petit, o que era arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo as histórias. Mas não me peçam para falar bem, porque eu não sei falar bem. Não me peçam para falar bem. Parce que je ne parle pas bien rien. Eu é que não vou falar bem de nada do que vocês me ensinaram. Temos um 10 e um 10. Macumba é boa, você faz assim, já plasma, cola.
que fazer, né, gente? Pensando bem. Bom, então, aproveitando que a Paulina está aqui, uma época, o teatro dá muitas oportunidades para a gente. Uma época eu estudei com um professor africano que ensinava, por causa de um personagem que eu ia fazer, que era o Príncipe Segismundo, e ele ensinava Yorubá. E como ele ensinava, não tinha cartilha. Eu sentava no quintal com ele e ele contava história. E música, história e música, e assim ele passou. A história e música, e aí outra. Eu vou juntar duas coisas, isso, começa com isso, e depois é uma oportunidade que eu tive de uma griot também, de uma pessoa que é a Ellen Oléria, que me chamou para gravar um spoken word lá no disco dela, numa canção que chama Foché do Mangue. Então tem um trecho Yorubá, um trecho da Eren. Canta comigo a partir do... E daí depois tem isso, que fala dessa situação. Então é pergunta e resposta, vocês falam lantere, 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 lantere. É uma pessoa que está, né, num lugar, ela tá não entendendo o que está acontecendo, tá meio confuso. Eu acho que esse momento a gente está meio confuso também, porque né, se alguém souber o que está acontecendo, fala assim, ó, no Brasil, é isso, com esse, me avisa, porque eu vou me consultar com essa pessoa, né? A gente está no momento em que as posições estão tudo muito, muito misturado, e a gente... vou fazer mais. Alantere, olantere, lantere, olantere, alantere, olantere, lantere, olantere, yani sholodu, lantere, babani rodolowe, lantere, mododo mobolueri, lantere, mobori shakameta, lantere, aramete arambodo, lantere, awani shalikade, lantere, alantere, olantere, lantere, olantere, alantere, olantere, lantere, olantere. Eu canto com mágoa sem descanso, não danço na corda sem bambar, minha alma que treme já não cansa, floresta não morre sem gritar, meu sangue derrama pelo tronco, com medo da morte se alastrar, e o fogo que me queima por dentro, talvez seja tarde pra apagar. Hey! Que quando o fogo chega, a chama lastra e queima, o mangue sangra, a boca seca, o povo insiste, teima, e se debate, bate boca, bate ponto, sobrevive, mas ainda reina, em meio ao caos e à imundície, essa sede por justiça, que não passa, não é pirraça, desamarra essa mordaça, e a mordida não é de graça, é só cachorro louco, é só cobra criada que aprendeu a dar o bote, que entendeu que dá o jogo, que não dorme de barulho, que não leva desaforo, é negro, negro que não nega a própria raça. Isso que está em jogo é lutar pela paz, sejamos Mandela, sejamos racionais, pra pensar e cantar, coração e fúria, que é feita de sangue, mas também de sol, solidão e de fé e de dor, de irmandade e amor, é por isso que eu vou, e eu vou, e eu vou.